Olá, você está na TV do Parlamento Gaúcho e este é o Jornal Assembleia. Confira agora os destaques desta edição. Comissão de Finanças encerra o semestre com a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. TSE divulga perfil do eleitor gaúcho. E você vai ver ainda a despedida ao jornalista Carlos Bastos. Depois de um semestre de intenso trabalho, a Comissão de Finanças concluiu a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Eduardo Leite, definindo as prioridades do Estado no próximo ano. No primeiro semestre de 2026, a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa realizou 18 reuniões. No período, foram aprovados 5 pareceres a projetos de lei, entre eles o da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Das 18 emendas apresentadas, 8 foram acolhidas pelo relator antes da votação. A LDO foi aprovada pela comissão em 7 de julho e uma semana depois, pelo plenário, no dia 14. Na sequência, o texto foi encaminhado para a sanção do governador. A proposta estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do próximo ano e prevê um déficit de 4,8 bilhões de reais. A comissão também promoveu uma audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, além da prestação de contas dos poderes e órgãos autônomos, referente à execução orçamentária e financeira dos 5º e 6º bimestres do ano. O superintendente administrativo e financeiro da Assembleia Legislativa, Carlos Cogo, apresentou os dados da execução orçamentária do período. Segundo ele, 75% dos recursos foram destinados ao pagamento de pessoal e encargos sociais, 19% para despesas correntes e 6% aplicados em investimentos estruturais no Palácio Farroupilha e na qualificação das condições de trabalho. O maior investimento que nós fizemos no ano passado foi de infraestrutura, ou seja, trazendo a casa para o ano de 2025, 2026, em modernização de elevadores, em modernização de espaços, trazendo uma estrutura de acessibilidade, de PPCI, que é importante para a casa que é tão visitada ter essa segurança. Representantes do Ministério Público, do Tesouro do Estado, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado também apresentaram um panorama das ações desenvolvidas ao longo do terceiro quadrimestre de 2025. As exposições abordaram a execução orçamentária, a estrutura dos órgãos e os principais serviços prestados à população. Já em reunião extraordinária, a Comissão de Finanças também aprovou o requerimento do Poder Executivo, com a indicação de Robson Oliveira dos Santos, para o cargo de diretor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. Essa oportunidade de indicação à diretoria, para mim, marca uma grande conquista, né? Individual, mas, claro, com o espírito de agregar a excelente gestão que o banco tem, a um corpo técnico de funcionários extremamente qualificado que o Banrisul tem e apoiar todo esse time, né? Toda essa gestão para que a gente possa fortalecer cada vez mais o Banrisul e criar condições de que o banco também, a cada período que passa, eleve aí sua participação, sua rentabilidade, sua representatividade nos negócios aqui no Estado e que também gere cada vez mais um impacto positivo na vida das pessoas, nas comunidades, alcançando aí o seu objetivo, que é promover o desenvolvimento econômico e social aqui do Estado. O primeiro semestre de 2026 também foi marcado pelo lançamento de novas frentes parlamentares. Confira como foram os debates e assuntos abordados. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul organizou 14 novas frentes parlamentares em 2026. Uma frente parlamentar é quando deputados de diferentes partidos se reúnem para discutir e traçar estratégias sobre um tema específico. Neste primeiro semestre, foram debatidas questões relacionadas à saúde, meio ambiente, cultura e economia.
Uma das frentes parlamentares falou sobre a possibilidade de extração de petróleo na Costa Gaúcha. Segundo estudiosos, a bacia de Pelotas poderia ter de 10 a 15 bilhões de barris, o que pode dobrar a reserva do óleo mineral no Brasil e movimentar cerca de R$ 1 trilhão na economia do estado. A diretora da Federação Única dos Petroleiros explicou que o pico da exploração de petróleo no país deve atingir o limite até a próxima década. Por isso, é necessário buscar novas alternativas. Que esse debate sobre a exploração do petróleo na Bacia de Pelotas, ele não é apenas um debate sobre o petróleo, ele é também um debate sobre o futuro do nosso estado, também do desenvolvimento do nosso país, da geração de empregos, de soberania e segurança energética e também sobre o financiamento de uma transição energética justa, soberana e popular para o povo brasileiro. O primeiro semestre também foi marcado pela instauração da Frente Parlamentar pelo fortalecimento da tradição e folclore gaúcho. O evento aconteceu no mesmo dia da entrega da medalha da 56ª Legislatura ao movimento tradicionalista gaúcho, que completa 60 anos em 2026. Coisa gaúcha é ver um índio desdobrado, pontear o pinho numa tarde de garoa, sentir o gosto de um amargo bem cevado e o trago largo de uma cachaça bem boa. O Salão Júlio de Castilhos ficou cheio de prendas, peões, músicos e estudiosos da cultura tradicionalista gaúcha. São atividades envolvendo toda a sociedade gaúcha e nós do movimento temos um trabalho social muito grande, importante com crianças, fundamental, e entendermos que nós não vivemos do passado. As pessoas acham que nós, tradicionalistas, vivemos do passado. Não, nós preservamos o passado com um olhar sempre para o futuro. No Rio Grande do Sul, o número de microempreendedores individuais só cresceu nos últimos anos. São mais de 953 mil registros, que colocam o estado entre os 5 do país com maior número de MEIs. A Assembleia Legislativa instalou uma frente parlamentar de apoio aos microempreendedores, que busca promover ações de incentivo aos pequenos negócios. A criação da frente teve como base um estudo da PUC Rio Grande do Sul sobre as principais demandas dos MEIs gaúchos, especialmente após as enchentes de maio de 2024. A universidade também prestou consultoria aos profissionais da categoria, atingidos pela crise climática. Teve um caso em específico que me chamou muito a atenção, que foi uma MEI que eu atendi no primeiro ciclo da PUC lá, o Nando sabe da história, que ela chegou para mim e ela falou para mim: Felipe, eu não sei se esse negócio vai dar certo não, porque eu estou sozinha, eu perdi minha casa, meus filhos estão sem tratamento médico, eu estou muito mal, né? E por aí vai. E no decorrer da consultoria, com muita humanidade, com muito ouvido, com muito colo, né, eu consegui, graças a Deus, trazer um resultado de faturamento muito expressivo para ela. E no final da consultoria ela me disse que, em determinados momentos, ela pensou em desistir de tudo, inclusive da própria vida. E que o nosso trabalho dentro da PUC, dentro das consultorias, foi muito além do técnico. A lista de todas as frentes parlamentares instaladas em 2026 pode ser conferida no site oficial da Assembleia Legislativa. Quem passa pela Assembleia já percebeu. A entrada do Parlamento Gaúcho também é um local para feiras. Ao longo da semana, agricultores familiares e artesãos comercializam verduras, legumes, roupas, artesanato e uma variedade de produtos para o público. Além de aproximar a comunidade, o Legislativo abre espaço para quem produz de forma independente. E agora, a programação ganha mais um dia com uma feira fixa. Agora, todas as sextas, a entrada do Parlamento Gaúcho recebe uma nova feira. Como uma forma de dar mais autonomia às mulheres, o projeto começou como uma tentativa de se reerguer depois das enchentes. Aí a ideia inicial é na parte de capacitação, né, para elas se formarem, né, de fazerem os seus produtos e terem essa fonte de renda, né. A Cooperativa Central Solidária produz produtos como chimias de uva, pêssego, bergamota, sucos e caponatas.
todos produzidos nas terças e quintas por cerca de 80 mulheres em hortas comunitárias em Canoas e Novo Hamburgo. O projeto também oferece cursos de capacitação. A gente tem uma equipe onde faz os cursos, né, tanto de capacitação, de boas maneiras, de boas práticas, de vendas, né, e depois a parte da produção, que tem professoras que fazem a parte da prática. A feira acontece todas as sextas-feiras, das 8h30 da manhã até às 5 horas da tarde, na entrada do Palácio Farroupilha. E veja, depois do intervalo, mais de 8,5 milhões de gaúchos estão aptos a votar nas eleições de outubro. A despedida ao jornalista Carlos Bastos. Nós já voltamos. E estamos de volta com o nosso Jornal Assembleia. Lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento Gaúcho no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. As férias escolares são um ótimo momento para visitar as bibliotecas públicas, que permanecem de portas abertas e convidam crianças, jovens e famílias a mergulhar no universo da leitura. Em tempos de vídeos curtos e rotinas aceleradas, as bibliotecas resistem, com acesso gratuito, acervos diversos e atividades para pessoas de todas as idades. As bibliotecas públicas da capital gaúcha recebem quem procura por uma pausa e uma boa história. Um espaço de grande circulação na capital é a Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães. Localizada no bairro Menino Deus e com movimento constante ao longo do dia, o espaço recebe leitores frequentes e estudantes como Isaac, que encontrou na leitura uma forma de entretenimento entre os compromissos do dia a dia. É um hobby, mas querendo ou não, quando eu era criança eu não lia. Eu fui começar a ler depois que eu fiz coisa errada e meu tio me botou de castigo pra ler. Daí depois nunca mais parei, né? Porque descobri que é meu hobby, eu gosto bastante, sabe? E é algo que me faz bem, me acalma, me deixa... E eu gosto de ficar no meu cantinho, assim, lendo, assim. Não é à toa que eu sempre venho aqui, pego livros e tudo mais. Às vezes pego 12, que até mais, inclusive. A presença de jovens como Isaac comprova a intenção de diversificar o perfil de quem frequenta a Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães. Com uma geração cada vez mais conectada, o espaço passou a receber novos leitores por meio de ações que incentivam a circulação de livros. Em 2025, foram 11 feiras de troca de livros e 371 novos cadastros. Ao todo, são mais de 10 mil leitores registrados. Se essa geração não aprender que precisa ler, para além de 1 minuto, precisa ler pelo menos um texto de uma página inteira para poder compreender, a gente vai ter sérios problemas, né? Porque a leitura só se fortalece lendo. É que nem exercício, só cria músculo fazendo exercício. E o hábito de leitura, da interpretação, do desenvolvimento da inteligência, da capacidade crítica, realmente só acontece através da leitura. Então, a gente faz o possível, a gente promove eventos, tanto na área da literatura, como em outras áreas da cultura, para ver se atrai esse público. Na Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães, o cadastro é gratuito. Basta apresentar documento com foto e um comprovante de residência. O espaço está aberto de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde e um sábado por mês, da 1 da tarde até às 4 horas. Num país onde o livro ainda é caro e a atenção disputa espaço com as telas, as bibliotecas públicas seguem cumprindo um papel fundamental. Mais do que guardar livros, elas garantem um direito, o de acessar conhecimento sem precisar pagar por ele. Ficam aí as dicas, então, para o pessoal visitar as bibliotecas públicas aqui da capital gaúcha. Faltam pouco mais de 2 meses para as eleições gerais. Mais de 8,5 milhões de gaúchos estão aptos a escolher presidente, governador, senadores e parlamentares. Antes de ir às urnas em outubro, vale conhecer quem é o eleitor gaúcho.
São 8.526.233 eleitores. O Rio Grande do Sul tem o 6º maior colégio eleitoral do país, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. A maior parte desse eleitorado está concentrada nas grandes cidades. Porto Alegre lidera a lista, seguida por Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria. Os dados da Justiça Eleitoral também revelam o perfil desse eleitor. As mulheres são maioria e representam 53% do eleitorado gaúcho. A faixa etária com o maior número de eleitores está entre 40 e 44 anos. A preparação para as eleições também aparece nos números. Quase 9 em cada 10 eleitores gaúchos já têm o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral. São mais de 7.400.000 pessoas identificadas por essa tecnologia, que deve agilizar o atendimento nas sessões eleitorais em outubro. O jornalismo gaúcho perdeu um dos seus nomes mais conhecidos. Foi velado nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa o jornalista Carlos Bastos, que dedicou quase 70 anos à cobertura política no Rio Grande do Sul e no país. Ele morreu aos 91 anos e deixa esposa, 4 filhos e 4 netos. O velório de Carlos Bastos reuniu familiares, amigos, colegas de profissão e autoridades aqui na Assembleia Legislativa. O jornalista morreu na terça-feira, em Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento, em decorrência de complicações cardíacas e renais. Natural de Passo Fundo, Carlos Bastos nasceu em 25 de julho de 1934. Iniciou a carreira no jornalismo em 1955 e, desde então, construiu uma trajetória de destaque na imprensa gaúcha. Passou por jornais, emissoras de rádio e televisão, sempre com atuação voltada principalmente para a cobertura política. Na vida pessoal, Ana Maria conheceu Carlos Bastos no ambiente de trabalho. Na época, os dois eram apenas amigos. Anos depois, se reencontraram e iniciaram uma história de amor que durou 40 anos. Casamos em 85 e aí vivemos até agora, juntos, os dois. 40 anos de casados. E vivemos muito bem, a gente se dava super bem, sempre a nossa vida foi ótima, tudo tranquilo. E ele sempre com a vida dele, moramos em Brasília, uma época, ficamos 1 ano e uns meses em Brasília. E sempre juntos os dois, até agora que ele faleceu. Ele era um pai maravilhoso, o senso de humor dele era muito bom, não perdia uma piada, podia perder a filha, os amigos, mas a piada não perdia. Era uma pessoa muitíssimo inteligente, tinha uma memória e muito amável, muito preocupado com os filhos. É uma pessoa ímpar mesmo. Graças a Deus, é meu pai. Para a filha, a dedicação ao jornalismo nunca impediu Carlos Bastos de ser um pai presente. A lembrança que fica é de um homem apaixonado pela família e pela profissão. Eu acho que é um homem que viveu uma história, né, uma história do Brasil, que soube ficar do lado certo, né, e sempre soube optar pelo lado certo da história, da política e de tudo na vida. Ele é uma pessoa muito correta, muito boa e só queria fazer amigos, era isso. Ao longo de quase 7 décadas de profissão, Carlos Bastos esteve presente em acontecimentos que marcaram a história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Cobriu campanhas eleitorais, governos e momentos decisivos da política nacional. Em 1961, acompanhou de dentro do Palácio Piratini a campanha da legalidade. Também entrevistou e conviveu com lideranças como Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola. Na imprensa, ocupou cargos de liderança no grupo RBS, onde foi chefe de reportagem e dirigiu as áreas de jornalismo e esportes. Participou ainda da implantação do Jornal Nacional, em 1969. Além da atuação nos veículos de comunicação, também exerceu funções públicas, como superintendente de comunicação social da Assembleia Legislativa e secretário de comunicação do Governo do Estado. Carlos Bastos, para o jornalismo gaúcho, foi uma referência, não apenas na crônica política, mas inicialmente também na reportagem em geral, centralizando a política. E, acima de tudo, um exemplo para a formação dos melhores profissionais
que este Estado viu crescer, viu ocupar espaço, principalmente nacional, e atingir aquilo que o jornalismo proporciona como objetivo de vida de cada um. É fazer tudo com talento, paixão, responsabilidade, na busca permanente, irresistível como deve ser, da verdade. O jornalista extraordinário, responsável por momentos decisivos de crescimento da imprensa no Rio Grande do Sul. Ele foi um mestre, ele tinha uma capacidade de transmitir conhecimento, de fazer observações com jeito, com delicadeza, como todo mestre faz. E nos deu exemplos de conhecimento de jornalismo, de experiência de jornalismo. Ele era, sobretudo, um transmissor de conhecimentos, né? Em entrevista à TV Assembleia Legislativa, em 2024, Carlos Bastos resumiu, em poucas palavras, a essência do jornalismo, que defendeu ao longo de toda a carreira: a importância de estar onde os fatos acontecem. O ensinamento que permanece como parte do legado deixado por um dos grandes nomes da imprensa gaúcha. Se eu tenho uma mensagem para dar, vou dar bem sucinta. Acompanhe os fatos. Seja jornalista, seja repórter, acompanhe os fatos. Não fale do assunto à distância. Vai ver o que está acontecendo. Vai relatar o que está acontecendo. Se é na delegacia de polícia, se é do incêndio, seja o que for, tem que estar lá o repórter. O jornalista tem que estar presente e tem que acompanhar para relatar o que está acontecendo. Reconhecido pela dedicação ao jornalismo político e pela contribuição à comunicação no Rio Grande do Sul, Carlos Bastos deixa um legado de quase 70 anos de profissão e uma história que se confunde com importantes capítulos da política brasileira. Uma grande perda para o jornalismo e para o Rio Grande do Sul. E esta edição do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e no portal da TV Assembleia. Obrigada pela tua companhia e eu te vejo numa próxima edição. Tchau!